Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E hoje temos como convidado o Dr. Ivan Maus, é advogado, e juntos iremos analisar o estatuto do líder da oposição versus o segundo candidato presidencial mais votado em Moçambique. Dr. Ivan, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. A questão que quero lhe colocar é a seguinte: esta lei é prescrita ou não? É uma lei caducada? É uma lei ainda que pode ainda ser usada, tendo em conta a natureza pela qual foi criada? Bem, muito obrigado pelo convite que me foi formulado pela MBC TV e saudar a todos que nos acompanham neste momento. E referir que, olha, trata-se de uma lei que foi aprovada em 2014, não é? Trata-se da Lei 33/2014, de 30 de dezembro, que aprova o estatuto do líder do segundo partido mais votado, ou seja, o segundo partido com assento parlamentar. E antes mesmo de nós começarmos a perceber se de facto a lei se encontra em estado de caducidade ou não, temos de perceber o contexto em que esta lei foi aprovada. Esta lei foi aprovada no momento em que Moçambique vivia um momento de tensão político-militar, em que opunha duas forças fundamentais. Por um lado, as forças governamentais e, por outro lado, as forças do Partido Renamo. E esta lei, quando é aprovada, ela serviu nessa altura como um mecanismo para poder amainar ou amenizar a tensão político-militar que se via nessa altura, em que tínhamos o senhor Afonso Dhlakama, que na altura era líder do Partido Renamo, a reclamar vitória eleitoral em quase todos os escrutínios que nós tivemos em Moçambique desde 94, porque Afonso Dhlakama entendia que os órgãos de gestão eleitoral em Moçambique não eram transparentes, que não faziam ou não conduziam um processo eleitoral com a devida lisura, com a devida transparência, com a devida justiça, razão pela qual sempre contestava tudo aquilo que era os resultados eleitorais que eram anunciados, por um lado, pela Comissão Nacional de Eleições e, posteriormente, validados e proclamados pelo Conselho Constitucional, por outro lado. E, como mecanismo de poder reclamar sua vitória, ele dizer que, olha, a Frelimo não vai poder governar em todas as províncias. Então, porque isso levou com que as forças da Renamo fossem à rua, no caso em Santo Gira, no caso na zona do Rio Save, com vista a bloquear o acesso ao sul, assim como ao centro do país. Então, era necessário que se criasse um grupo de diálogo político que pudesse garantir a pacificação do país. Foi nessa altura que foi criado, em 2012, se bem que nos recordamos, a Mochim, que era um grupo de trabalhos que funcionava em sede do Centro de Conferências Joaquim Chissano, que, por um lado, tinha representantes do governo e, por outro, tinha representantes do Partido Renamo. E que o propósito era encontrar mecanismos de pacificação do país. Então, é nesse contexto em que, em 2014, é aprovada esta lei como uma forma de poder confortar o líder do segundo partido com assento parlamentar, que nessa altura era o senhor Afonso Dhlakama. Portanto, surge nesse contexto. Agora, não se pode, porque os elementos que determinaram a sua criação em termos políticos cessaram ou terminaram, não podemos concluir com isso que a lei caducou, porque nos termos dessa lei não aparece qualquer disposição que se refira à sua temporalidade. Nós bem sabemos que nos termos do Código Civil moçambicano, não é? No caso, no artigo 7, está bem claro que uma lei só pode ter caráter temporário se, de forma expressa, a tal lei o disser. E nos termos dessa lei 33/2014, de 30 de dezembro, nós não encontramos qualquer disposição que se refira à sua temporalidade. Mas, doutor, desculpa, tendo em conta a natureza social pela qual foi criada, é sabido que esta lei foi criada para acomodar interesses do Dhlakama na altura, porque este não era membro da Assembleia da República, portanto, era apenas membro do Conselho de Estado. Portanto, havia uma necessidade de dar um benesses a ele. Vamos assumir que isto seja assim.
estamos hoje numa situação em que o Forquilha está nesta situação onde é o líder do maior partido, mas não é o candidato mais votado. Não estaríamos esperando um paradoxo? Bem, o que acontece é que em Moçambique, pela experiência da nossa democracia multipartidária, particularmente desde 94 até esta parte, quando nós falamos de eleições gerais, nós sempre notamos que o candidato presidencial, ou seja, aquele candidato que vai às eleições para ser eleito como presidente da República, muitas vezes é, ao mesmo tempo, presidente do seu partido. Ou seja, ele é líder do partido e, ao mesmo tempo, é indicado como candidato presidencial. E em todas as eleições que nós tivemos em Moçambique, desde 94 até pelo menos 2014, que são as eleições que foram as últimas que Afonso Dhlakama participou, porque ainda estava vivo nessa altura, ele era líder do partido do Renamo e, ao mesmo tempo, era candidato presidencial. E desta vez, no caso do Forquilha, nós temos uma situação em que o Podemos tem um presidente do partido e, por outro lado, tem um candidato presidencial que é diferente do líder do partido. Então, esta questão ou esse debate levanta-se agora por conta disto. E nós bem sabemos que, em termos políticos, em termos de capital político, Forquilha não tem quase algum. De tal forma que há quem entende, e devo concordar com essa corrente de opinião, de que os deputados que o Partido Podemos conseguiu ter nesta legislatura foi por conta da presença da pessoa de Venâncio Mondlane, por causa do carisma dele, do capital político dele, etc. E mesmo se diz em relação aos demais membros das Assembleias Provinciais que o Partido Podemos foi conquistando ao longo do país. Então, esse debate se coloca neste momento porque nós bem sabemos que, no fundo, quem trouxe o Podemos a ocupar a categoria de segundo partido com assento parlamentar é a pessoa de Venâncio Mondlane. Então, podemos aqui discutir a razoabilidade de quem devia merecer essas benesses, mas temos de entender que a lei é o fim, não é o início e o fim. E a lei é bem clara, ela apenas contempla ou beneficia ao líder do segundo partido com assento parlamentar. Exato. É exatamente por este paradoxo que o doutor muito bem explicou, que há vozes que dizem que esta é inaplicável por conta exatamente disto. Qual é o posicionamento do doutor relativamente a este posicionamento? Bem, primeiro é preciso explicar a ideia que se avança muitas vezes de que a lei é caduca. Portanto, a lei não é caduca porque a lei não tem caráter temporário. Falo desta lei 33/2014 de 30 de dezembro, que fixa, não é, o conjunto de direitos e de regalias que assistem ao líder do segundo partido com assento parlamentar. Porque, nos termos do Código Civil, como bem explicava, o artigo 7 determina que para que uma lei tenha caráter temporário, é necessário que a lei seja expressa em relação a isso. Então, não havendo uma disposição nos termos desta lei que se refira à sua temporalidade, não pode o intérprete concluir que se trata de uma lei temporária, apesar de os pressupostos que determinaram a sua criação ou o seu estabelecimento, entendamos que politicamente tenham caducado, tenham cessado, que é, na verdade, a presença da Afonso Dhlakama, era a questão das hostilidades militares entre a Renamo e as forças governamentais. Agora, pode-se discutir hoje se de facto ainda é necessário que essa lei ainda esteja em vigor, mas discutir essa matéria implica a intervenção do poder legislativo, no caso o Parlamento, que deverá, não é, no exercício das suas funções, entender que esta lei já não faz muito sentido. Aliás, tem um posicionamento em relação a isso, é que esta lei nem deveria ter sido concebida nessa altura, porque não se pode criar leis à base de negociações políticas, com vista a resolver problemas que dividem forças políticas. Então, as leis, quando elas são criadas, elas têm como característica o fato de serem abstratas e gerais, devendo ser aplicadas a um conjunto de moçambicanos, a um conjunto de destinatários de forma abstrata, não de forma determinada. Esta lei claramente foi criada num contexto para poder beneficiar a um líder da oposição, e neste caso concreto, a pessoa de Afonso Dhlakama. Só não aparece no próprio texto legal
que esta lei beneficia a pessoa da Vossa Cama porque ia criar outro barulho jurídico. Mas temos de perceber que os pressupostos que de facto criaram esta lei já desapareceram e talvez é necessário que agora se repense se de facto faz sentido manter esta lei. Mas como elemento de pacificação social, talvez não seja razoável neste momento discutir esta matéria. Talvez seja necessário deixar com que esse estatuto neste momento seja gozado pela pessoa de Albino Forquilha, caso se mantenha como presidente do Partido Podemos, porque há uma possibilidade, não é, de o Partido Podemos, enquanto um partido soberano, nos termos de seus estatutos, realizar um congresso ou um conselho nacional, nos termos do qual pode haver cessação de funções de Albino Forquilha enquanto presidente deste partido e se conferir a um outro indivíduo. E neste caso em concreto, ao líder que de alguma forma esteve em frente, não é, deste partido para que pudesse ter algum tipo de simpatia do eleitorado. No caso em concreto, a pessoa de Venâncio Molhado. Portanto, concorda com as correntes que dizem que esta norma é ilegítima, pelo menos pelo seu posicionamento anterior, por trazer benesses para um indivíduo e, se formos analisar o artigo 6 do mesmo estatuto, ele prevê que o líder que for o primeiro a fazer uso do mesmo poderia fixar os benefícios e subsídios que entendesse. Acha isto justo? Bem, conforme eu estava aqui a dizer, entendo que a lei nem devia ter sido concebida, porque a lei não pode ser criada para poder beneficiar a um indivíduo em concreto. Nós sabíamos muito bem que esta lei foi concebida para beneficiar a pessoa da Foz do Ilhacama, que, no entanto, em 2014, não aceitou se vincular a esta lei, ou seja, não aceitou esse conjunto de direitos, de regalias ou benesses que essa lei determina, porque entendia na altura que era um presente envenenado. Era como se o governo de Moçambique quisesse comprá-lo, quisesse silenciá-lo, ou seja, comprar o seu silêncio, para que não pudesse exercer a sua atividade política de forma isenta e de forma muito ativante. Sucede que só em 2020, não é, 2 anos após a morte da Foz do Ilhacama, como resultado das eleições gerais de outubro de 2019, é que a pessoa de Yusuf Momad assume que de facto ele é líder do segundo partido do Conselho Parlamentar e quer se beneficiar das vinculações ou dos benefícios que a Lei 33/2014 de 30 de dezembro prevê. E foi nessa altura que nós bem nos recordamos que até houve a necessidade desta lei ser regulamentada, porque a lei que foi aprovada em 2014, que é o Estatuto no caso, tem uma disposição que determina que aquela lei deve ser regulamentada no prazo de 30 dias após a sua publicação. No entanto, tal não aconteceu. Só aconteceu em 2020, porque foi a primeira vez em que apareceu um indivíduo chamado Yusuf Momad que aceitou se vincular àquela lei, o que fez com que o governo moçambicano, que tenha a missão de regulamentar esta lei, o fez, ou seja, 6 anos depois, sendo certo que em 2014 a lei já previa 30 dias. Agora, dizer que o primeiro indivíduo que vai se beneficiar desse estatuto, no caso em concreto aconteceu, porque foi o Yusuf Momad, deverá fixar o conjunto de benefícios, remunerações, etc., é um pouco complicado, porque nós estamos aqui a dizer que esta lei claramente foi criada para beneficiar o indivíduo, porque entendia-se na altura que a pessoa da Foz do Ilhacama iria se beneficiar desta lei, o que não aconteceu. E desta vez, o que aconteceu foi que a pessoa do Yusuf Momad acabou por se beneficiar desse conjunto de benefícios e vai fixar mesmo após cessação de funções. Eu acho que é um despesismo desnecessário, num contexto em que o país atravessa momentos tenebrosos na sua economia, então não se pode criar leis que vão criar benefícios a um indivíduo que não precisa como tal. Porque é a perguntar, qual é a necessidade de se criar esse estatuto e se fixar esse conjunto de benefícios? Nenhum. Porque até a existência do estatuto faria sentido se de facto fosse para suportar o gabinete de trabalho do líder do segundo partido do Conselho Parlamentar. Mas nós notamos que na prática não é isso que acontece, é um dinheiro que, apesar da lei determinar que deve ser justificado, nem sempre é justificado. Nós, enquanto, por exemplo, CIP, não é, onde eu presto funções, fizemos um trabalho em que concluímos que os partidos políticos que em Moçambique têm, nos termos da lei, a obrigação de declarar anualmente os seus rendimentos, as suas fontes de receita, não o fazem.
E o mesmo posso dizer em relação ao estatuto do líder do segundo partido mais votado, que apesar da lei determinar que deve justificar os fundos, não o faz. Portanto, concorda que esta lei criou uma letargia no atual, pelo menos, líder da oposição, e por isso pode levantar um debate para que se extinga? Eu penso que sim, e eu penso que é um debate que deveríamos ter tido antes. Claramente que pelo momento que o país atravessava em 2014, talvez não fosse oportuno discutir isto, porque por vezes temos de reconhecer que algumas leis surgem mesmo como um mecanismo de poder amainar algumas tensões, mas é preciso com que as leis sejam debatidas profundamente e sejam debatidas por todos. O que nós temos visto em Moçambique, infelizmente, é que a função legislativa parece ser, e é de facto de lei, exclusiva do Parlamento. Mas é importante que o Parlamento, antes de aprovar uma lei, consiga chamar várias sensibilidades para poder debater a lei, debater a sua oportunidade, debater as suas consequências e debater, inclusivamente, a sua própria sustentabilidade. O que nós temos visto em Moçambique é que o Parlamento aprova leis, discute leis sozinhos e as leis são publicadas. E depois o que acontece é que há constrangimentos que surgem destas leis estarem em vigor. Então, eu penso que esse debate já tivemos ter tido antes, mesmo no momento da concepção desta lei, não o tivemos, infelizmente, mas eu penso que nada obsta que hoje nós possamos discutir ainda a oportunidade desta lei existir. Mas que é claro, é que ela está em vigor, mas pode-se discutir se de facto ainda faz sentido manter esta lei em vigor. Há vozes que adventam que esta lei é eticamente inaplicável. Concorda com essas vozes? Bem, de facto, porque mesmo um dos discursos que era levantado pela pessoa de Afonso Dhlakama quando esta lei foi criada, foi de que a mesma servia para silenciá-lo. Exatamente. Enquanto líder da oposição. Era uma armadilha. É uma armadilha, portanto, é um presente envenenado. Exato. E pode parecer que não, mas uma das críticas que até a opinião pública moçambicana tem levantado à pessoa do Yusuf Momadi foi ter aceite as vinculações deste estatuto. Ou seja, ter se beneficiado desse conjunto de regalias e direitos. O que faz com que muita gente entenda que ele foi comprado, ele deixou-se vender, razão pela qual a sua atividade política desde 2018 e particularmente desde 2020, que foi na altura em que ela assumiu este estatuto, até esta parte, a sua atividade política era fraca. Era um líder da oposição que não demonstrava a devida bravura, portanto, era quase que inexistente, como bem se dizia. E há quem entendia que era para poder continuar, não é, a ser um menino bem visto por parte do poder político instituído, para que mesmo o próprio poder político continuasse a favorecê-lo, que mesmo havendo eleições, podia até haver fraude, mas que a Renamo devia ser garantido o segundo lugar, e para que ele pudesse continuar a beneficiar dessas benefícios. Portanto, é claramente um estatuto que pode ser questionado do ponto de vista da ética, sobretudo da ética política. Se faz sentido ou não que um líder da oposição se aproveite de um estatuto que de alguma forma serve como mecanismo de poder comprar o seu silêncio. Há também vozes que adventam a contradição dos dois estatutos. Moralmente, o estatuto especial do líder com assento mais votado e com assento parlamentar. E estas vozes questionam. Será que é aplicável este estatuto e qual deles deve ser aplicado? Portanto, por exemplo, há quem diz assim, eu vou passar. Em segundo lugar, o líder do segundo partido mais votado com assento parlamentar for ao mesmo tempo o candidato presidencial que ocupa o segundo. Qual dos dois estatutos prevalece sobre o outro? O estatuto do segundo, por exemplo, temos a situação do Forquilha, que é presidente do partido mais votado, mas não é o líder, isto é, não é o candidato mais votado. Quid juris, doutor, sobre este posicionamento do Forquilha? Bem, é preciso considerar que a criação desta lei, apesar de ser questionável, visava cautelar um certo interesse público, diga-se de passagem,
que é permitir com que o partido, ou seja, o segundo partido com assento parlamentar, pudesse realizar as suas atividades sem sobressaltos. Razão pela qual o estatuto refere-se ao líder do partido, porque ele é quem faz a gestão do partido político. E nós, em Moçambique, temos a experiência legal de que os candidatos presidenciais nem sempre precisam de estar acoplados a um partido político. Ou seja, as candidaturas para a presidência da República podem ser independentes. Ou seja, qualquer indivíduo que não pertença a qualquer partido político pode muito bem ser candidato presidencial. Então, se nós conferirmos esse estatuto ao segundo indivíduo mais votado na eleição presidencial, que nem sequer ele é de um partido, então qual será o efeito prático disto? Nenhum. Porque a ideia fundamental desta lei, quando eu entendo, apesar de ser discutível, é de que a mesma serviria para que houvesse um conjunto de benefícios, de regalias, para poder conferir dignidade àquele que lidera o segundo partido com assento parlamentar. Inclusivamente, com esse dinheiro, ele até poder gerir melhor o partido e seus homens. Mas, doutor, esta lei, ao ser pensada, quando foi pensada, visava um presidente que não era membro da Assembleia da República, por exemplo. Agora, estamos numa situação em que o Forquilha é membro da Assembleia da República e tem um estatuto especial que o assiste. Este é um contraditório. É isso que eu dizia inicialmente, que de facto é problemática a própria concepção desta lei. É problemática, porque, conforme nós dizíamos, a lei foi desenhada com um destinatário específico. Muito embora o texto legal não diga que era para Afonso Dhlakama, mas qualquer indivíduo de inteligência mediana, qualquer homem médio, consegue perceber que a lei tinha como destinatário a pessoa de Afonso Dhlakama. Esse é o grande problema, porque, como bem dizia, as leis têm como característica o fato de serem gerais e abstratas. Mas, em Moçambique, a realidade tem mostrado que as leis aqui têm destinatários específicos. E isso acaba por fazer um baralho jurídico terrível. De tal forma que hoje estamos aqui nesta mesa a discutir esta lei, este estatuto, porque de facto é problemático. Deve ou não, por conta dessa situação, o Forquilha retirar-se de uma das duas situações? Ou deixa de ser membro da Assembleia da República ou líder da oposição, até porque este estatuto não prevê uma situação em que um líder da oposição seja, ao mesmo tempo, membro da Assembleia da República. Agora, deve ou não abdicar de uma das situações? Bem, a lei de facto não prevê qualquer tipo de regime de incompatibilidade, portanto não é incompatível. Mas nós temos de saber que os políticos, apesar de serem políticos, devem também ter um pouco de ética, não é? Um pouco de ética, um pouco de integridade. Então, sendo certo que, apesar da lei não prever qualquer tipo de incompatibilidade, é necessário que, de facto, tenha de assumir uma das funções. Se estiver nas listas, né, como candidato, ou melhor, como deputado da Assembleia da República, e ao mesmo tempo ser líder do partido com assento, segundo líder, não é, do partido com assento parlamentar, tem de facto de renunciar a uma dessas funções. Claramente que, se for questão de ser deputado, a lei já prevê que, se alguém se retira da lista de ser deputado após as eleições, quem vai subir é o seu substituto, vai subir. E no caso, por exemplo, da liderança do partido, os estatutos também são claros. Poderá haver uma Assembleia Geral que poderá designar-se ou Conselho Nacional ou Congresso, nos termos do qual há cessação de funções da pessoa de Albino Forquilha e passa em seu lugar a assumir funções um outro indivíduo. Mas, como se diz, muitas vezes, quando se tem benesses, não é fácil abdicar dos mesmos, razão pela qual temos políticos que acumulam várias funções, mesmo violando, não é, normas expressas que determinam que tais funções são incompatíveis. O poder anima. O poder sem anima, dúvidas, sem dúvidas. Portanto, estamos quase a aproximar ao fim do nosso primeiro bloco, mas não podíamos sair sem fazer esta pergunta. Concorda que este estatuto mina e é eticamente contrário ao interesse público? Disse anteriormente o doutor que estas benesses, até porque vimos o Ossuf Momad
morreu politicamente. Não será esta mina para a qual o Forquilha estará a caminhar uma letargia política onde perde o interesse público, perde o interesse de lutar pelo bem do povo por conta dessas benesses? Eu penso que, para a nossa realidade, sim, de alguma forma mina, né? E o discurso de Afonso Dhlakama, quando essa lei foi concebida, não pode ser ignorado. Claramente que, se eu me beneficio de um estatuto que foi criado para me beneficiar, e eu sei que quem criou é minha força opositora, é claro que eu tenho de ser escravo, tenho de ser servo, de alguma forma, deste regime, que de alguma forma poderá me controlar através desse estatuto. E nós bem sabemos que em Moçambique, infelizmente, apesar de dizermos Doutor, que... Doutor Ivan, eu vou pedir para que não perca o seu fio. Vamos obedecer agora ao nosso primeiro intervalo. Iremos agora obedecer o nosso primeiro intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informaram. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Estamos de volta à nossa segunda parte do programa Estado de Direito. Temos como convidado o Dr. Ivan Maosso. Doutor, continuando, havíamos dito, quando do término do primeiro bloco, o doutor explicava sobre a letargia que cria a questão do estatuto, uma vez que é sabido que o presidente ou o líder do partido com assento parlamentar deve ser aquele que mais trabalha em bem do povo. E vimos o contrário com o Ossuf Momad, onde este desapareceu do cenário político. Não seria este um cenário ou uma possibilidade para a qual o Forquilha está a dirigir-se? Bem, eu penso que de facto abre-se um caminho para isso, muito embora sempre defendo que o que deve prevalecer nos indivíduos é a sua integridade, mas nós bem sabemos que o poder vicia, que o dinheiro vicia. Tudo bem que existem indivíduos que são incorruptíveis, que apesar de terem vários benefícios, tal, etc., não se conseguem ou não se deixam corromper. No entanto, nós verificamos que na pessoa de Ossuf Momad, praticamente, do ponto de vista político, desapareceu. E não podemos deixar de reconhecer ou de desconfiar, pelo menos, ou especular, que esse desaparecimento tenha como causa o fato dele ter esse estatuto. Aliás, não podemos nos esquecer que, por várias ocasiões, ouvimos dizer que havia acordos políticos secretos entre a pessoa do Ossuf Momad e membros do Partido do Frelimo. Então, talvez esse estatuto, pela maneira como está desenhado, seja também um mecanismo de poder controlar aquelas que são as atividades do líder do segundo partido do Conselho Parlamentar. E isso, de alguma forma, pode ser um presente envenenado para que este partido, em ocasiões futuras, possa desaparecer. Aliás, nós bem sabemos que no jogo político tudo vale. E uma das questões que nós sempre ouvíamos, quando o Ossuf Momad beneficiava desse estatuto, era vozes até do próprio Partido do Frelimo, que diziam que, olha,
o subformado está acantonado porque beneficia-se do estatuto, enquanto seus membros do partido vão lutando pela democracia, ele está relaxado, ou seja, com um mecanismo até de criar clivagens dentro do partido, em que aparecem indivíduos da própria Renamo a acusarem seu líder de estar a se beneficiar daquele estatuto ou dos dinheiros do partido, mas sem funções concretas. Então pode o Albino Forquiga também cair na mesma ratoeira de começar a haver um conjunto de correntes de opinião que digam que, olha, o Albino Forquiga está a beneficiar do estatuto, está a viver bem, enquanto seus membros do partido estão a viver mal. E isso começar a criar clivagens internas do partido e automaticamente destruir o próprio partido. Portanto, é um presente envenenado que pode ter consequências gravíssimas em termos de continuidade do Partido do Podemos, em termos de participação política em Moçambique. Bom, há quem entenda que, por ter perdido a vida a Afonso Dhlakama, continuando na senda do Estatuto, este Estatuto que foi criado exatamente para acomodá-lo, isto é claro, não restam dúvidas sobre isso, não faz sentido a sua manutenção, porquanto perdeu a base material que fundamenta a sua ratio legis. Concorda com isto? Isto volta ao nosso debate no início, inicial, quando nós dissemos que as leis não podem ser criadas para beneficiar indivíduos de forma concreta. A lei tem que ser geral e abstrata. É verdade que, olhando para o contexto histórico em que a lei foi concebida, ela visava amainar a tensão político-militar, nessa altura. Claro que os pressupostos históricos que tornam a sua criação já cessaram, não há dúvidas nenhumas. Razão pela qual disse que o poder legislativo, que é o nosso parlamento, pode repensar se de facto faz sentido manter esta lei ou não. Claramente que, como um mecanismo de pacificação social, talvez até seja necessário manter esta lei. Porque temos de reconhecer que em Moçambique nós sempre vivemos em conflitos, de ano em ano em que há eleições, depois temos tensão pós-eleitoral, que se alarga 2, 3 meses ou mais. Então, é necessário que, de facto, se mantenha aquilo que, de alguma forma, traz algum tipo de paz social. E é claro que este estatuto, de alguma forma, apesar de ter sido concebido na altura para beneficiar Afonso Dhlakama, revogá-lo neste momento de tensão pós-eleitoral pode ser um ponto de partida para que nós tenhamos outro tipo de tensão pós-eleitoral. Claramente que não será, talvez, como em 2012, porque o Podemos não tem armas, mas temos de reconhecer que hoje em dia temos muitos moçambicanos que já começam a se identificar com outras forças políticas diferentes da Renamo, diferentes da Frelimo, que sempre polarizaram o jogo político em Moçambique. Então pode ser este povo que de alguma forma vai se rebelar na via pública, vai criar um conjunto de constrangimentos que de alguma forma não serão tão positivos para o país. Talvez seja neste momento necessário manter esta lei e se repensar a médio prazo se de facto faz sentido ou não manter esta lei. Não tínhamos como falar do estatuto do líder da oposição e do segundo candidato presidencial mais votado em Moçambique sem entrarmos para o acordo político coligatário entre o Podemos, na figura representada pelo Forquilha, Albino Forquilha, e Venâncio Mondlane. Doutor, apareceu o Albino Forquilha perante os meios de órgãos de comunicação, contradizendo-se. O primeiro pronunciamento que fez foi no sentido de que ele já não tinha, aliás, não tinha nenhum vínculo com o Venâncio, isto até foi antes da publicitação do acordo, e que o vínculo com o Venâncio terminava após as eleições. Volta e face, é publicitado o acordo coligatário e percebe-se que num dos artigos, concretamente o artigo 2, aliás, a cláusula 2ª do acordo,
que diz: o presente instrumento tem duração até as vésperas da fase de inscrição para as eleições autárquicas de 2028. Portanto, é duração do artigo. Não há aqui espaço, se não houver entendimento entre as partes, para uma indenização pela quebra deste acordo? Bem, os acordos, tal como o próprio Código Civil determina, ou o próprio direito privado determina, os acordos, quando eles são celebrados, devem ser cumpridos pontualmente. O dito pacta sunt servanda, em latim. Ou seja, é preciso com que tudo aquilo que são as vinculações do acordo sejam cumpridas por todos os seus signatários. No caso em concreto deste acordo, as vinculações que são do Albino Forquilha devem serem cumpridas, as vinculações que são de Venâncio Mondlane devem serem cumpridas. Ou seja, aquilo que é direito para um é dever para o outro e vice-versa. E um dos princípios que norteia os acordos, para além desse pacto sunt servanda, é o princípio da boa-fé. Que as pessoas, quando negociam, quando fixam cláusulas, devem estar de boa-fé. Quer na concepção dessas cláusulas, quer também no próprio cumprimento dessas cláusulas. Sob o risco de haver o quê? Uma situação de quebra desse acordo que pode abrir espaço para um tipo de indemnização. Então, neste caso concreto, temos de assumir que, havendo quebra deste acordo, é necessário que a parte lesada seja devidamente indemnizada. Agora, vai me perguntar, de que forma se pode indemnizar um indivíduo por quebra de um acordo político? Talvez os mais entendidos em acordos políticos e tendo experiência, talvez internacional, de outros países que já celebraram acordos, podem melhor dizer como é que isso vai se operar. Mas temos de entender que, havendo quebra de facto deste acordo, porque é um acordo que é entre duas partes, claramente que haverá necessidade de uma das partes ser indemnizada pelos danos que a outra parte causou ou pela má-fé que de alguma forma a outra parte teve para com a outra. Ainda apreciando o acordo coligatário, a este andar, doutor, será que existem condições para efetivar o número 2, que é a duração? Isto é, será que há condições para este acordo durar até 2028? Temos visto os posicionamentos de ambas as figuras nos órgãos de comunicação, pelo menos temos visto, e parece que o clima não está muito saudável. Acha que há condições, haverão condições, ou é possível que este acordo seja, vamos lá, sei lá, optem por desfazê-lo? Bem, eu penso que temos de entender que só o Podemos, como está agora, por conta da figura ou da presença da pessoa de Venâncio Mondlane. Não quero aqui ser um adivinha, não quero aqui ter poderes de um futurista ou então de alguém que consegue prever o futuro. Mas temos de reconhecer que o Partido Podemos não teria granjeado a simpatia eleitoral que teve neste momento, que conseguiu ter 43 assentos no Parlamento, pelo menos segundo os resultados da CNE, porque aqui entende que tem mais assentos, ou devia ter mais assentos. Mas de acordo com aquilo que são os dados da CNE, que é uma entidade do Estado, que tem essa competência de anunciar eleições, depois vem o Conselho Constitucional para poder validar e proclamar, tem 43 assentos. Esses 43 assentos são graças à presença de Venâncio Mondlane. E é importante que Albino Forquilha compreenda que a sua continuidade no xadrez político moçambicano depende desse casamento com a pessoa de Venâncio Mondlane. E se divorciar de forma litigiosa com a pessoa de Venâncio Mondlane, pode determinar o fim, da existência do Podemos enquanto partido político com assento parlamentar. Então é preciso que os dois líderes tenham a inteligência suficiente, tenham a humildade suficiente de poderem sentar e estreitar aquelas que são as vinculações desse acordo. Porque a quebra desse casamento entre Venâncio Mondlane e Albino Forquilha ou Podemos
pode significar o fortalecimento de outros partidos que são oposição em relação ao Podemos, no caso concreto a Renamo, assim como o Partido do Frelimo. Então, é importante que este acordo seja cumprido tal como foi previsto. Claramente que pode, havendo necessidade de as duas partes, de comum acordo, fazerem modificações sobre o acordo, né? Porque os acordos têm essa flexibilidade de poderem ser alterados, de poderem ser modificados em função, não é, daquela que é a vontade dos seus signatários. Então, havendo um cenário em que as partes entendem que as vinculações do acordo já não fazem muito sentido nos termos em questão, devem sentar e tentar fazer uma alteração deste acordo, ou uma adenda a este acordo. Porque uma separação, um divórcio litigioso neste momento de luta entre os dois líderes pode significar o fim do Partido do Podemos, pode significar também uma espécie de desvantagem para Venâncio Mondlane, que terá de criar um novo partido e criar algum tipo de simpatia do eleitorado e poder aparecer em próximas eleições. Então eu acho que é preciso que os líderes sejam humildes e consigam cumprir com este acordo, porque beneficia a oposição, beneficia a democracia em Moçambique. Analisado o acordo coligatário, de algumas das cláusulas lá colocadas constam direito para ambas as partes, não é? Entretanto, por conta deste cenário, pairou uma questão, ou continua pairando, se o Venâncio Mondlane poderá fazer valer o direito que tem de nomear 50% dos agentes para os vários setores do Estado. Sabemos que o segundo partido mais votado tem a prerrogativa de ter lá, pelo menos no Conselho Nacional de Eleições, os seus membros, no Conselho Constitucional, os seus membros, nos vários órgãos, não é? Tendo essa situação, estando perante esta situação de clivagem, não é? Não sabemos se é isso ou certo, mas aparentemente é isso, e vamos analisar nesse prisma. Há espaço para o Venâncio continuar com este direito? Bem, eu penso que, conforme nós dizíamos aqui, os acordos que são celebrados tendo em conta a boa-fé dos seus signatários. E tratando-se de um acordo político, não havendo cumprimento, sobretudo de quem tem a faca e o queijo na mão, que no caso em concreto é a pessoa de Albino Forquilha, porque ele é o líder do partido, portanto. E as demais leis, nós temos aqui em Moçambique, que de facto fazem referência ao direito de se nomear membros para o Conselho Constitucional, de se nomear membros para o Conselho Superior da Magistratura Judicial, para se nomear membros para a Comissão Nacional de Eleições, falam do segundo partido do Conselho Parlamentar, independentemente dos acordos que este partido tenha celebrado. Então, quem tem a faca e o queijo na mão, na verdade, é a pessoa de Albino Forquilha. Ou seja, o poderoso neste momento é Albino Forquilha, porque nos termos das demais leis que nós temos aqui em Moçambique, conferem poderes ao segundo partido com assento parlamentar. E Venâncio Mondlane não é líder deste partido. Ele é alguém que fez um acordo político com um partido que, de alguma forma, é soberano. Então, o que pode acontecer, claramente, é que Albino Forquilha, estando de má fé, de alguma forma, pode afastar este acordo. Claramente, haverá espaço para algum tipo de indemnização, como bem a que referimos, mas não podemos estar de fora que quem é o poderoso neste momento, feliz ou infelizmente para uns e para outros, quem tem o poder neste momento é a pessoa de Albino Forquilha de poder continuar com este acordo ou de poder fazer cessar esse acordo, sem prejuízo, claramente, de qualquer tipo de responsabilidade civil que ele possa ter por conta disso. Até porque o próprio acordo prevê sanções, não é? Caso uma das partes opte por uma dessas posições, não é? Entretanto, não tínhamos como falar disto sem falar de dois aspectos
que serão os últimos sobre isto, que acredito que o público acha que são bastante importantes, que tem que ver com a confidencialidade, doutor. O artigo, a cláusula 3ª deste acordo estabelece: as partes obrigam-se a manter confidencialidade sobre os termos deste acordo, com exceção do inevitável ato público de divulgação da parceria em comício festivo. Bom, somos juristas, sabemos que a divulgação do próprio acordo, não é, tendo em conta esta cláusula, constitui uma violação do mesmo. Qual poderá ser o tratamento a ser dado a esta violação? Bem, primeiro eu entendo que acordos políticos não deveriam ser secretos, porque o interesse que se pretende acautelar é o interesse público. Tudo bem que é vontade de políticos, mas a vontade dos políticos não deve estar acima daquilo que é o interesse público, porque estes políticos todos querem governar os moçambicanos. Então, um acordo político não deveria ser secreto, é a minha opinião. Poderá ter outra corrente de opinião que entenda que podem ser secretos, mas, na minha opinião, não devem ser secretos. É necessário que o público saiba muito bem quais são as vinculações de cada uma das pessoas que fazem parte desse acordo político. Em segundo lugar, a quebra da confidencialidade, caso ela exista nos termos de um acordo, abre espaço para responsabilidade. E muitas vezes é a dita responsabilidade civil, em que a parte que é prejudicada por conta da quebra desse sigilo se beneficia, não é, da indemnização prestada por outra pessoa. Agora, não entendo particularmente qual é o dano jurídico que tenha surgido do fato desse acordo ser público. Podemos também pensar nisso. Apesar de haver uma cláusula que fala sobre confidencialidade, temos de ver se existe um nexo entre a quebra da confidencialidade e um dano. Até agora não consigo perceber se houve algum dano ou não. Agora, se uma das partes provar que, olha, a quebra da confidencialidade, não é, nos termos do artigo tal de X do nosso acordo, causou-me danos nessa e noutra vertente, aí sim faz sentido. É minha opinião, claramente. Pode haver outro entendimento jurídico, mas eu penso que a confidencialidade, quando ela é quebrada, tem que haver um dano. Então, se não havendo algum dano, então entendo que não há espaço para qualquer tipo de responsabilidade. São assuntos políticos que terminá-los em 1 hora de conversa é praticamente impossível. Entretanto, não podemos deixar de fazer nossa parte, que é falar sobre eles, explicar ao povo moçambicano as nuances destes acordos e também desses assuntos políticos. Chegamos ao fim do nosso programa, doutor. Muito obrigado. Agradecer aos nossos telespectadores por terem nos acompanhado em mais uma edição do programa Estado de Direito. Tivemos hoje como convidado o doutor Ivan Maús. Doutor, muito obrigado uma vez mais por ter acedido ao nosso convite. Aos nossos telespectadores, prometemos voltar próxima semana, à mesma hora. O nosso muito obrigado pela atenção dispensada.